e de nomes de grandes promessas do futebol brasileiro. Então, para isso, eu trago agora aqui para o AUP o Wagner Ribeiro, agente, empresário que vive e respira futebol e, mais precisamente, atletas de futebol há muitos anos. Wagner Ribeiro, obrigado pela sua disponibilidade no domingo para participar aqui do programa AUP. E o papo que eu introduzi aqui é exatamente a ligação com os jogadores. Wagner, você está há quantos anos trabalhando com o futebol? E o primeiro atleta de futebol que você começou a trabalhar no início tinha quantos anos, Wagner? Boa noite. Boa noite, Nivaldo. Boa noite a todos. Eu comecei a trabalhar em 98. Meu primeiro jogador foi o França, que veio do Jaú para o São Paulo. Ele tinha 17 anos, 17 para 18. 17 para 18 anos. E hoje você já tem diálogo aí com jogadores e familiares. Com que idade se fala de grandes atletas, de grande promessa, Wagner Ribeiro? Nós temos a gestão de garotos que estão começando, sub-11, sub-13, sub-15. É uma engrenagem onde que a gente não tem como parar, porque os meninos nos procuram, eles têm talento, já jogam os campeonatos nos clubes e nós estamos sempre aí atentos. Tá. Então, eu gostaria de falar a respeito de dois jogadores, de informações que eu recebi aqui. Um deles é o João França. Quantos anos tem o João França, que é uma promessa do futebol brasileiro, jogador do Palmeiras, veste a camisa número 10 e a gente fala abertamente aqui, assinou um contrato com a Adidas. Isso é recente, né, Wagner Ribeiro? Exatamente. O João França é um garoto de 11 anos, realmente é um fenômeno. A Adidas e a Nike brigaram por ele e ele acabou assinando com a Adidas. E é um menino, ontem nós tivemos aqui em São João da Boa Vista, ele veio aqui comer uma feijoada conosco, ele e a família, e realmente é um talento. onze anos, está aqui o Wagner Ribeiro com a gente, está aí na nossa tela, está no site também, Fox Sports. Messi brasileiro, joia de gigante da Série A do Palmeiras, assinando o contrato com fornecedora de material esportivo. Zinho, está aqui com a gente o Wagner Ribeiro, daqui a pouco nós vamos falar do David também, que o Flamengo, que o Zinho conhece tão bem. Vamos falar do David, é um outro jogador, uma outra joia, sabe com quantos anos, Zinho? 12 anos, a gente está falando de 11 e 12 anos agora, Zinho. Você está falando de 11, 12 anos, eu estou lembrando que com essa idade eu estava chegando ao Flamengo. Eu estava saindo de Nova Iguaçu, da minha cidade, para fazer o teste, pegar 2 ônibus, acordar 4h30 da manhã, o seu Crisan, um beijo, seu Crisan. O seu Crisan me levar lá no ponto do ônibus com os meus amigos mais velhos, porque o meu pai tinha que ir para o trabalho dele, que ele era motorista de caminhão, e eu fui lá fazer teste. Hoje a gente já fala de contrato com a Adidas, com a Nike, o mundo mudou, e é um prazer receber o Wagner Ribeiro aqui, muito tempo que eu não o vejo. Obrigado pelo seu tempo aqui conosco, Wagner. E a minha pergunta vai, por que essa mudança na sua opinião? A lei do passe influenciou muito nisso? Porque eu lembro, na minha época lá atrás, o Edmundo também, a gente era preso ao clube, às vezes acabava o contrato, o clube não queria vender e a proposta não era aceita de um lado ou do outro, e a gente ficava treinando lá à parte, preso ao clube. Com a mudança da lei, e aí agora também com o atleta já fazendo o seu primeiro contrato com 16 anos, isso motivou ao mercado estar tão precoce, um garoto com 17 anos já é vendido, espera completar o 18 para ir embora? Zinho, prazer em falar com você. Zinho é meu ídolo, Zinho, veja bem, você sabe que um garoto dessa idade, ele não pode ter um contrato de representação, porque ele é de menor, só pode após os 18 anos. Até lá, nós vamos fazendo com os pais um contrato
com os pais de gestão de carreira, nós ajudamos os pais. Realmente, o tempo mudou, eu me lembro da época do Kaká, começou a trabalhar comigo com 16 para 17, o Robinho, e o Neymar começou a trabalhar comigo com 12 anos. Eu fiz a gestão de carreira do Neymar quando ele estava iniciando no futsal. Hoje, a concorrência é muita. Hoje, os empresários estão trabalhando com os garotos até de forma irregular, porque eles fazem assinar um contrato que não pode ser registrado na CBF. Esse contrato é apenas formal aqui entre o pai e o empresário. Então, nós procuramos dar uma assistência para que, quando faça o contrato de formação aos 14 anos, já começamos a visualizar o contrato profissional que é feito aos 16. E aí nós entramos realmente para ser o agente do jogador e registrar na CBF. Fábio Sormani, Wagner Ribeiro com a gente aqui no AUP. Eu ia falando Wagner Martins, nosso repórter que passou por aqui agora há pouco. Vamos lá, Sormani. Tudo bem, Wagner? Boa noite para você. É um prazer uma vez mais conversar contigo. A gente sabe muito bem que... eu queria que você falasse sobre isso, né? Os times europeus, eles monitoram os garotos muito jovens, né? Até um companheiro seu também, que é agente, muito respeitável, assim como você, Wagner, o Nick Arcuri, contava pra gente, quando a gente estava lá em Moscou, que o Real Madrid monitorava o Rodrigo, né, o Rodrigo Góes, desde os 13 anos. A preferência dos times hoje, europeus, é olhar para esses meninos e já levá-los o mais cedo que puder para a Europa, por conta da adaptação e do ensinamento tático do jogo. Vocês, como empresários, vocês estão muito preocupados com isso também, em descobrir esses meninos e levá-los também para a Europa. Como é que tudo isso aí funciona, Wagner? O jogador até 18 anos, ele não pode sair do Brasil. Ponto. Na época do Neymar, podia. Eu, com 13 anos, eu levei ele para o Real Madrid. Ele ficou 20 dias treinando em Valdebebas e passou com todos os quesitos de formação e só não ficou no Real Madrid porque ele não quis. Hoje, os clubes estão realmente monitorando. Este garoto, João França, que é um menino novinho já, está na fralda, a gente brinca, ele já tem gente de fora lá da Inglaterra já olhando ele aqui. Como tem também o David, que era do Flamengo, e é um jogador que está sendo monitorado por clubes holandeses. É outro garoto de 12 anos. Não adianta, porque não vai sair. E nem eles querem e não podem. Wagner, daqui a pouco vamos falar do David, mas já que você tocou no nome do Neymar, o que vai acontecer com o Neymar, hein, depois da pandemia? Paris Saint-Germain ou vai para o Barcelona ou outra equipe? Olha, o pai dele que está cuidando exatamente disso. Eu acredito que ele fique no PSG. Primeiro porque a multa dele de 164 milhões de euros, que é o valor agora que não protege mais o clube, que protege o jogador como uma referência econômica, já é bem possível. Porque o ano passado o Leonardo disse que nem por um bi ele saía do PSG, como não saiu. E agora não, agora tem um valor referência. Eu acredito que ele fique porque o mercado é outro, o mundo econômico do futebol vai mudar, não tenho dúvida. Aí eu acho que está se referindo à questão financeira também, uma dificuldade que o mundo inteiro está passando agora. Edmundo, nosso super campeão, Wagner Ribeiro com a gente aqui no AUP. Edmundo. Obrigado, Prieto. Wagner Ribeiro, muito boa noite. Obrigado pela sua participação aqui, esclarecedora nos canais Fox Sport. Eu queria que você falasse um pouco de uma profissão nova que apareceu no futebol, que é pai de jogador. Eles mais ajudam ou mais atrapalham? Ô Edmundo, prazer falar com você. Tem um amigo meu que quando eu disse que estaria aqui falando com vocês hoje, que você estaria presente, o Cris Corso, um palmeirense fanático, te manda um abraço. Ô Edmundo, manda outro meu pra ele. Veja bem, o pai, tudo começou com o pai do Kaká.
quando eu comecei a trabalhar com o Kaká, o senhor Bosco foi realmente, ficava muito tempo no meu escritório, onde a gente fazia, o Kaká era um jogador muito midiático, onde ele ia, a criançada fazia festa, ele era muito procurado por todo mundo. Então nós começamos a trabalhar junto, eu com o Bosco, para cuidar das coisas do Kaká. Depois veio o Robinho, aí tivemos um problema com a mãe do Robinho, de sequestro. Aí tive que me envolver, ficar em Santos 43 dias falando com o sequestrador, aquele problema todo. E depois com o pai do Neymar, que também, o escritório meu em São Paulo ficou sendo dele. Ele ficava 24 horas em São Paulo no meu escritório. E hoje os pais acompanham, porque tem muito pai que vira um peso para o jogador. Quando ele deixa de trabalhar e vai cuidar do filho, vai ser o pai torista, vai ser o que faz tudo. E muitas vezes essa responsabilidade é um lado negativo, porque você sabe muito bem que o jogador, não adianta só ter talento, você e o Zinho, que foram fenomenais, sabem que precisa ter a cabeça boa, precisa estar tranquilos. E com a pressão da família, porque aí veio a parte econômica, que querem fazer a independência, o pai, a mãe, a avó, o avô, os parentes, o jogador, o menino, fica muito pesado entrando em campo. Eu acho que isso é muito ruim. Mauro Naves, o Denilson, que eu perguntei para você, que você acertou, 21 anos a transferência dele do São Paulo para o Betis, isso foi em 1998. Agora, 2020, a gente já tem discussões aqui para falar de jogadores de 11 anos de idade, Mauro. Está aqui o Wagner Ribeiro. Wagner Ribeiro, muito conhecido, respeitado aí nesse mercado, né? O Wagner, olha só, vou aproveitar, tinha uma entrevista antiga do Jorge Machado, uma entrevista de uns 8 anos atrás, que ele disse que a profissão era mal vista mesmo, porque tinha muito picareta nesse mercado de vocês, então muita gente enrolava jogador e aí isso sujava para todo mundo. Mudou esse cenário, você hoje está num patamar que você já não precisa mais atrás de jogador, né? Você deve ter subagentes, você é um dos maiores do mercado, você tem gente que fica de olheiro para você, te traz, você deve dar uma peneirada e tal. Mas continua muita picaretagem, dele querendo roubar jogador um do outro, ou hoje a coisa já não é tão assim. Wagner, prazer em falar contigo, viu? O prazer é meu. O que o Machado disse realmente acontecia. Antigamente o nosso segmento era muito mal visto. Achavam que nós estávamos lá para prejudicar os clubes, depois dos jogadores. Aí depois houve uma época que os diretores de clube usavam os empresários para ganhar dinheiro. Eu até denunciei isso há uns anos atrás, você se lembra até. Que eu já te dei uma entrevista há uns anos atrás sobre isso. Hoje não, hoje moralizou, porque os clubes sabem que precisam dos empresários para fazer as transferências, para venderem. Apesar que não se leva mais um DVD como antigamente lá na Inglaterra, na Itália, na Espanha, para você mostrar um jogador. Está tudo globalizado, eles acompanham hoje através da TV, de tudo que acontece aqui no Brasil, além deles terem os scouting deles aqui também no Brasil. Eles mandam alguém ver um jogador em loco quando interessa. Então hoje o mundo do empresário, do agente, é muito melhor, muito mais fácil. Tanto que hoje nós temos um número infinito, nem sei quanto nós empresários temos no Brasil hoje. Antigamente tínhamos aí uma média, começamos aí, o Juan Figuer, que foi o primeiro, aí depois veio o Gilmar Veloz, Gilmar Rinaldi, Juliano Bertolucci, eu e outros que eu não... Mas eram poucos, você poderia contar aí 30, 40 no máximo. Hoje estamos aí com 5 mil empresários, 5 mil agentes credenciados na CBF. Wagner Ribeiro, então vamos fazer o seguinte, por gentileza, Wagner, agora aqui no AUP e para os torcedores de todo o Brasil, eu gostaria que você falasse da sua expectativa e o que é que a gente pode esperar do João França, camisa número 10 do Palmeiras, jogador de 11 anos. 11 anos. O que é que o torcedor hoje, palmeirense, sobretudo torcedor brasileiro, pode esperar do João França e do David, que é um jogador, se não estou enganado, de 12 anos, que estava no Flamengo
marcou 107 gols no ano passado. 107 gols com a camisa do Flamengo. Hoje ele está no Corinthians, é isso, Wagner? Fale desses dois jogadores, o que você espera e pensa do futuro desses atletas. Veja bem, Nivaldo, o Zinho e o Edmundo são testemunhas do que eu vou dizer. Quando você gosta de futebol e você vive futebol, você vê um jogador, você sabe que realmente ele é fora da linha, que ele é realmente um fenômeno. Quando eu vi o Neymar a primeira vez jogando, eu já me encantei. Vi o Kaká jogando, idem. O Robinho e o Diego no Santos, que eram dois meninos, tinham o quê? 14, 15 anos que eu vi jogando, eu me encantei. Esse mesmo sentimento de encantamento, que o Edmundo e o Zinho sabem o que é isso? Eu vejo no João França, vejo no David, vejo nos meninos do Corinthians, do São Paulo, que nós temos o Valtinho, o Cauê, Moreira e outros tantos. E isso é uma questão de feeling, você olhar e gostar, entendeu? Porque eu sempre brinco, a bola é redonda, é muito fácil jogar futebol, para quem tem talento. E nós acompanhamos esses meninos. Eu, quando vejo eles jogarem, eu me encanto. Eu gosto de ver futebol bem jogado. E quando vejo esses garotos, é claro que eu quero trabalhar com os melhores. Não quero trabalhar com muitos jogadores, mas os melhores. E assim, a gente pretende fazer a gestão deles no futuro. Zinho, você foi citado pelo Wagner Ribeiro. Esse olho clínico, essa visão apurada, dá para enxergar no garoto de 11 anos, então, que ele, evidentemente, se as coisas seguirem normalmente, ele vai ser um grande jogador de futebol? Olha, é claro que para você aprovar ele num clube, os olheiros, né, tem que ter esse olho clínico. Os observadores, aquele cara que está... Muitos, às vezes, não são aprovados e, de repente, vai para outro clube, é aprovado e brilha. Agora, é claro que tem isso sim, o do encantamento, né? Tem jogador que... tem uma criança, né, que quando toca na bola, você vê diferenças. Agora, não dá para você já falar que ele vai ser o titular da seleção brasileira lá na frente. Isso vai depender de muitas coisas ao longo dessa formação. Você enxerga o talento, as qualidades, né? O fundamento que ele tem para domínio, para drible, para condução, para resolver uma situação na idade dele. Agora, ao longo da carreira, o que ele for fazer, como ele vai ser orientado, como ele vai ser trabalhado, isso vai ser fundamental para lapidar essa joia, né? Agora, tem os fenômenos, tem os garotos, assim, como foi citado pelo Wagner, o Neymar, ele já era diferente em todas as categorias e, por ser fenômeno, ele pulava a categoria às vezes, né? Então ele já do infantil ele já jogava no juvenil, ele já estava no sub-20. O Gabigol no Santos nem passou pelo sub-20, do sub-17 ele já foi para o profissional e outros atletas também. Agora, o importante é como ele vai ser utilizado, lançado, preparado. A função do empresário, da família, é fundamental nessa gestão toda para esse talento ele acontecer lá na frente. Perfeito, perfeito. Bom, o tempo passa rápido demais. Eu ia até tentar mais uma pergunta aqui para o Sormani, para o Mauro, para o Edmundo, mas não vai dar tempo mais. Wagner Ribeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade, participar aqui do AUP e trazer essas informações para a gente. Então, atenção, torcedor brasileiro. João França, 11 anos, camisa 10 do Palmeiras. David, 12 anos... Que camisa veste o David? É atacante? É 9 ou não, Wagner? 9. 12 anos, são duas promessas do futebol brasileiro. Olha a foto aí, ó, com o Andrés, o presidente do Corinthians. O David, 12 anos, repito aqui, 107 gols pelo Flamengo no ano passado, na temporada passada. Tomara que virem grandes craques mesmo, como está aí já a brincadeira, o Messi brasileiro, acho que pelo futebol e pelo cabelinho dele também. O Messi tinha esse cabelo também quando começou. Wagner Ribeiro, tomara que tudo dê certo e virem grandes craques da seleção brasileira também. Abraço, Wagner Ribeiro, obrigado.